Termina nesta sexta-feira o prazo para a sanção do projeto que define a promulgação da Constituição em outubro de 1988 como marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve vetar o marco temporal, conforme apontam analistas. O repórter Marcelo Dias está em Brasília e repercute esse assunto com a gente. Marcelo, como é que está a expectativa desse assunto por aí? Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a você que nos assiste aqui no Mercado e Companhia. Olha, uma sexta-feira bem apreensiva aqui em Brasília, tá, Priscila? Realmente está confirmado que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, lá no Palácio do Alvorada, com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, para debater a sanção ou então o veto do projeto de lei que estabelece aí o marco temporal para a demarcação das terras indígenas. A reunião, então, está prevista para as 3 horas da tarde, foi confirmada agora há pouco aqui pela Casa Civil, e também devem participar os ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, e também o secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Wellington César Lima. Ou seja, o tema da reunião foi confirmado também pelo Ministério dos Povos Indígenas e saiu agora há pouco uma nota oficial também destacando que o presidente Lula deve sim resolver esse assunto ainda hoje, Priscila. Agora, o Ministério Público Federal, Marcelo, divulgou uma nota nesta quinta-feira em que defende o projeto de lei que estabelece um marco temporal para a demarcação de terras indígenas como inconstitucional e que deve ser vetado. Me fala uma coisa, como as frentes do agronegócio, elas estão avaliando essa questão? Olha, Priscila, esse é o ponto que mais está sendo discutido aqui pelas frentes parlamentares do agronegócio, pelas instituições e, é claro, pelo setor, né? Essa grande apreensão é justamente porque o próprio Ministério Público Federal detalhou que o projeto de lei que estabelece aí o marco temporal, ele é inconstitucional, ou seja, ele defende a tese já estabelecida pelo STF, ou seja, a gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes foi até contra e até colocou naquela situação de como que ficam aí a indenização dos produtores rurais que já fizeram investimento nessas terras. Ou seja, o que acontece, Priscila, é que continua essa insegurança jurídica aí no setor, ou seja, todo mundo apreensivo para saber como que o presidente Lula vai estabelecer esse veto e quais são esses pontos que o presidente pretende colocar no veto, né? O setor está esperando exatamente que o presidente já defina essa situação agora à tarde. Eu conversei agora há pouco com a assessoria de comunicação com a Frente Parlamentar da Agropecuária, para a gente poder também ter uma repercussão em cima da expectativa. Todos estão aí aguardando a decisão do presidente e eles só vão se manifestar a partir do momento aí do possível veto do presidente com relação ao projeto que foi votado no Senado. Eu conversei também agora há pouco aqui pelo WhatsApp com o deputado Arnaldo Jardim, que é o vice-presidente aí da Frente Parlamentar da Agropecuária, que também disse que continua essa indecisão, né, por parte aí do governo, que tem que tomar logo essa decisão, continua essa questão da insegurança jurídica por parte dos produtores rurais com relação ao que se propõe a indenização. Todos estão aí esperando essa decisão, Priscila. Então, o setor, de uma certa forma, está aguardando a canetada aí do presidente, que deve acontecer agora à tarde, e nós vamos acompanhar tudo aqui por Brasília. Tá certo, obrigada, viu, Marcelo? Continua aí o seu bom trabalho aí na capital federal e na semana que vem a gente aguarda mais informações. Boa tarde. E falando em marco temporal, no Canal Rural Entrevista da próxima terça-feira, vamos detalhar o cenário atual para produtores rurais após a decisão do Supremo Tribunal Federal de 21 de setembro. Nós conversamos com o consultor jurídico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, o Rudi Ferraz, e ele falou sobre como devem ficar as indenizações, o caso específico de Santa Catarina, e deu orientações também para os produtores, além de fazer um alerta sobre as incertezas que ainda permanecem. Acompanhe um trecho.
é necessário, nós temos alguns parâmetros objetivos de o que é ou não uma terra indígena. Por quê? Se for comprar uma área hoje com a queda do marco temporal, é impossível você atestar que sua área não vai ser reconhecida futuramente como uma terra indígena. Não tem condições porque não temos parâmetro objetivo para isso. Então, essa queda do marco temporal pelo Supremo, essa mudança radical de jurisprudência pelo Supremo Tribunal Federal, ela traz uma insegurança jurídica. Porque esses parâmetros objetivos que era para reconhecer o que é ou não uma terra indígena caíram. Então, hoje, qualquer cidadão, seja ele na área urbana ou rural, não tem condições de ter essa previsibilidade. E a entrevista completa você confere na terça-feira, dia 24 de outubro, às 6h35 da tarde, aqui no Canal Rural. Mais cidadania e garantia de direitos e menos necessidade de ampliação de terras. Esta é a opinião do nosso comentarista Miguel Daúde, que eu já vou chamar aqui para conversar com a gente. Daúde, hoje, né, a produção rural que vem aí apontando como um carro-chefe, né, da nossa economia, enfrenta questões sociais, como ampliação aí das terras indígenas, invasões de terras, que é um assunto que a gente tem falado desde o início do ano, e isso tudo traz uma total insegurança no campo. Até quando vai ser viável seguir produzindo, ampliando horizontes nessas condições? Queria que você me falasse um pouco a respeito disso. Uma boa tarde para você e seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Priscila, esta é a grande questão do hoje do sistema produtivo do agronegócio no Brasil. A insegurança no campo. A insegurança no campo é terrível, né? Porque nós aqui no Canal Rural, que conversamos constantemente com os produtores rurais de todo o Brasil, a pergunta é sempre a mesma. Será que a minha terra vai ser desapropriada? Será que a minha terra vai ser transformada em terras indígenas? Será que a minha terra vai ser transformada em terras de Pantanal, né? Em terras de água? Então, o dia todo essa questão. Como é que você pode ter o agronegócio como carro-chefe da sua economia, né? Mostrando para o mundo a nossa capacidade de produção, quando você não tem infraestrutura, você não tem armazenagem, você não tem escoamento, você corre um risco muito grande. E essa questão de terra indígena, Priscila, eu só queria aqui acrescentar alguma coisa no que foi dito até agora a respeito desse assunto. É uma questão, uma novidade boa. O presidente Lula vai vetar, né? Porque também é inconstitucional. Mas ele não querendo abrir atrito com a bancada ruralista, querendo abrir atrito com o judiciário, ele vai colocar regras para a desapropriação, que eu acho que isso é importante, né? Você não tem um marco temporal, mas o governo coloca regras. As regras para desapropriar uma terra indígena ou não serão essas ou aquelas. Não vai substituir o marco temporal, mas põe ordem na bagunça. Não é qualquer terra, não é qualquer forma que os indígenas poderão reivindicar suas terras. Pelo menos, né, é alguma coisa, né? Vamos ver, hoje à tarde nós vamos saber quais seriam essas regras, que inclusive foram regras definidas pedidas pela bancada ruralista, e que se isso realmente pode botar ordem, né? Eu acredito que o governo, não tendo dinheiro, tendo regras para conceder, indenizando, você vai ter que ter critérios para fazer concessão de terras indígenas. Porque hoje, Priscila, eu vou voltar ao assunto, eu só dei essa escorregada aqui para explicar para os nossos amigos telespectadores que tem novidade. E a novidade é exatamente essa. A desapropriação para terras indígenas, apesar do marco temporal ser vetado, vai ter regras para essas condições, para essas concessões e critérios, que eu acho que, quer dizer, não é como você tirar, né, ter o marco temporal, mas é uma regra que ajuda muito você a entender e ter um planejamento em relação ao que você tem. Voltando ao assunto, Priscila, outro ponto que nós aqui no Canal Rural, eu principalmente acompanho muito, é a questão das reservas indígenas. Hoje, quando você visita uma reserva indígena, você percebe que os indígenas, na sua grande maioria, principalmente aquelas reservas mais distantes, onde existe exploração
do garimpo, existe contrabando de arma, contrabando de droga, exploração do povo indígena, né, por pessoas inescrupulosas. O que eles precisam é de direito à cidadania, educar o seu povo, ter acesso às condições básicas, né, de alimentação, de saúde, de educação, coisas que os indígenas não têm hoje. Não adianta você ampliar a terra indígena, não vai dar, e muito pelo contrário, vai complicar ainda mais, né, a situação desses indígenas cuja integração com a sociedade ainda é muito complicada exatamente por falta de cidadania. E os indígenas hoje, Priscila, são explorados por caciques que usam como massa de manobra para conseguir benefícios. Então, eu chamo atenção para isso, mas vamos ver. Nós vamos continuar falando e pedindo para que as pessoas tomem conhecimento das condições indígenas nessas reservas, Priscila. Só para encerrar também, a gente tem que deixar aqui, mencionar aqui com a nossa audiência, né? Porque ontem manifestantes do Movimento Sem Terra bloquearam uma importante rodovia do Paraná, impedindo o tráfego de veículos. Então, agentes policiais militares eles foram retirados à força do local pelos manifestantes. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, condenou o bloqueio e classificou como ato terrorista. Esse tipo de situação inflama ainda mais a questão da segurança no campo, porque bloquear a rodovia, impedindo aí o escoamento de produtos, produtores, deslocamento de pessoas, também é um crime previsto na Constituição, que é cercear o direito de ir e vir. Eu queria só complementar aqui com essa informação da hoje. O nosso tempo, infelizmente, acabou, mas a gente segue nesse assunto, olhando aí o direito dos produtores rurais, e voltamos a falar mais aí na semana que vem. Aproveite para te desejar um ótimo fim de semana. Obrigado, Priscila. Um abraço a você e um abraço a todos.